Trago um forte abraço lá da Igreja Apostólica Cristã, congregação ali em Jacarepaguá, na rua Bacaíris 667. Minha esposa não pôde estar comigo nesta noite, mas eu trago também um forte abraço dela para toda esta igreja. Peço aos amados, aqueles que puderem, abra suas Bíblias no livro de Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 4. É um texto muito conhecido. Lucas, capítulo de número 4. Um texto, apesar de ser muito usual, ele é bem propício para o nosso tempo. Lucas, capítulo de número 4, versículo 1, que fala sobre a tentação de Jesus. Todos acharam? Amém, igreja? A minha Bíblia tem um texto, o tema que diz a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou-o a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem com as mãos, e eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até uma ocasião oportuna. Talvez aí na tua tradução, esse versículo de número 13 diz assim: e o diabo se ausentou dele por algum tempo. Esse texto é um texto bem interessante, e ele é bem oportuno para o nosso tempo, que vem falando agora sobre a tentação de Jesus. E se eu perguntar aqui nesta noite, para você homem, para você mulher de Deus, se você já foi tentado em alguma área da sua vida, se você já foi tentado em alguma área da sua vida, eu já sei dar resposta. Eu já sei que você, de uma forma ou de outra, você já deve ter sido tentado. De uma forma ou de outra, pouco ou muito, você já deve ter sido tentado. Mas o interessante é que o texto agora vem fazendo menção que Jesus, ele é levado ao deserto, e ele é levado ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo. E eu já aprendo algo aqui. Deus, ele sempre, aonde nós estivermos, o Espírito Santo do Senhor, ele estará conosco para poder nos sustentar, nos manter de pé, para poder nos firmar, para poder nos blindar, para que nós possamos vencer as tentações. Vejo algo interessante dentro desse texto, que logo após o batismo, Jesus, ele é levado ao deserto, para que pudesse ser tentado pelo diabo. As provações nas nossas vidas, elas vêm de diversas formas. Jesus agora, muito interessante que ele é levado ao deserto para que ele pudesse ser tentado ao diabo, porque esse aqui era o início do seu ministério. Então grandes coisas viriam. Então, se ele não pudesse passar logo no início por algumas provas, por algumas tentações, por algumas situações que pudessem tirar talvez o seu equilíbrio emocional, o seu equilíbrio físico, o seu equilíbrio mental,
se ele cedesse às propostas agora de Satanás, ele não estaria apto para poder dar continuidade em seu ministério. E é bem claro em nos dizer que durante 40 dias, e lendo um pouco essa palavra, a gente vai entender que durante 40 dias, Satanás tentou Jesus 3 vezes, isso o texto nos diz. Mas imagine comigo, isso é uma ideia minha. E no livro de Hebreus faz até uma menção, mas eu não lembro agora da passagem. Eu acredito que Satanás diariamente tentava armar uma cilada, fazer algo para que pudesse tirar a atenção de Jesus do seu propósito. Deixa eu falar para você aqui que nos assiste, você que está aqui conosco, que é onde essa transmissão estiver chegando. Deus, ele tem um propósito na sua vida. E isso não é jargão de pregador não, irmão. Isso não é jargão de preletor, do ministro da palavra do Senhor. Deus, ele tem um propósito para a minha e para a sua vida, que é de adorar ao Senhor. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela se resume em uma só palavra: obediência. Antes de sair de casa, estava sentado no sofá e eu brincando com a minha filha, e eu perguntei a ela: filha, o que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 20, lá no versículo 12? Ela dá uma pista. Falei, que tem a ver com honra. A honra teu pai e sua mãe. Se honrarmos ao Senhor, não apenas os nossos dias se prolongam pela terra, mas nós teremos a mão forte da vida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, saúde. Mas para que isso possa acontecer, precisamos honrar. E nós honramos ao Senhor primeiramente com a nossa obediência a Ele. O texto do qual nós fizemos menção é claro em dizer que uma coisa que você, homem e mulher de Deus, precisa entender e fazer, conhecer a palavra de Deus. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo como autor e consumador da sua vida, começa uma vida no Evangelho, mas não aprende frequentar a escola bíblica dominical, tem problema de repente, às vezes o pastor, o discipulador, quem for, quando pede para dar um estudo, algo parecido, tem problema, e os anos vão passar, ministerialmente, não aprende da palavra, e como ela não aprende, ela não consegue colocar em prática. Mas o texto do qual nós fizemos menção, nós vamos ver que Jesus não combate Satanás agora, pegando um pedaço de madeira, ou tacando uma pedra, ou usando uma palavra de baixo calão. Não, ele usa a palavra de Deus, ele usa o conhecimento do qual a palavra nos retrata, nos dá. Ele vai lá no livro de Salmos, melhor dizendo, Deuteronômio. Ele vai lá no livro de Deuteronômio e diz assim, Deuteronômio 8, capítulo 3: assim ele os humilhou e deixou passar fome. A palavra do Senhor é clara, havia já uma menção que Deus havia deixado o povo, quando saísse do deserto, passar um período de privação, um período agora que Deus queria provar, saber o que estava no coração do povo, se eles realmente iriam obedecer, realmente iria adorar em meio à luta, em meio à adversidade. Jesus conhecia o texto, e ele cita isso para Satanás: nem só de pão viverá o homem. Às vezes, quando vem uma dificuldade financeira, há algumas pessoas que acabam cedendo. Aparecem algumas facilidades, ela acaba cedendo para aquela facilidade, porque veio uma facilidade, veio uma dificuldade, ela não conseguiu se conter,
e acaba cedendo, acaba perdendo o propósito, saindo do propósito de Deus. Mas o interessante é que Jesus estava amparado dentro da palavra. Se eu não puder viver o que a palavra diz, eu não estou colocando a minha fé em prática. Eu preciso colocar a minha fé em prática, e eu coloco a minha fé em prática. É muito interessante esse texto, porque nós só crescemos e só temos como saber se nós vamos superar uma situação, se nós passarmos por aquela situação. Quem não se lembra do livro de Daniel, quando cita que Daniel agora ele é lançado ali na cova dos leões? Será que ele tinha fé para passar por aquilo? Será que ele acreditava que Deus poderia salvá-lo? Se Deus também não quisesse salvá-lo e ele iria morrer? Independente de situação, a Bíblia relata que ele é lançado na cova dos leões. E no dia seguinte, o rei se aproxima e chama o nome dele. Ele responde. O interessante é que ele diz: viva o rei. Ele responde, ele coloca a sua fé em prática. Irmãos, a gente não pode ser crente evangélico, cristão nominal. Precisamos colocar a nossa fé em prática, e isso diariamente. Por onde nós passarmos, assim como o Eliseu, as pessoas têm que dizer: ali verdadeiramente vai um homem de Deus, ali verdadeiramente vai uma mulher de Deus. E você não precisa falar: eu sou isso, eu sou aquilo. Não, irmãos. As pessoas têm que ver o brilho do Espírito Santo sobre a sua vida. Jesus agora, o interessante é que Jesus ele combate Satanás através do conhecimento da palavra. A palavra para ele bastava. Não era aquilo que Satanás poderia dar ou ceder para ele que tiraria ele do propósito. É lamentável que uma coisa que tira as pessoas do propósito rápido é quando elas são atingidas de repente emocionalmente. Ela tem uma desilusão às vezes no casamento, ela tem uma desilusão às vezes com o filho, ela tem uma desilusão às vezes no trabalho, ela tem uma desilusão às vezes até na comunhão com Cristo, até dentro da igreja, e acaba se afastando dos caminhos do Senhor. No momento que deveria se buscar mais, clamar mais, interceder, fazer propósito pela sua própria vida, a pessoa acaba se afastando do caminho do Senhor. Imagine agora, Jesus passar 40 dias, e durante 40 dias teve fome, não comeu, não bebeu, mas não saiu do propósito. Talvez você que nos assiste aqui nesta noite, você que se encontra aqui conosco, você que nos assiste aonde está chegando essa ministração, essa transmissão, talvez você está passando por alguma luta, por alguma adversidade, talvez você está passando por algo que, no teu ver, no teu conhecimento, no seu entendimento, você não vai aguentar, não vai suportar. Mas eu aprendo desde o início dessa passagem, no versículo 1, que diz que, na parte B do versículo diz que e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Se eu tenho confiança em Deus, eu creio que o Espírito Santo de Deus ele está comigo. Por onde eu vier, passar, andar, caminhar, eu creio. Porque no livro de Deuteronômio capítulo 28 vem dizendo isso, que é onde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado eu serei. Irmãos, nós temos que entender, começar a entender, para compreender os propósitos de Deus para nossas vidas. Não adianta nós termos conhecimento bíblico, mas na hora de colocarmos em prática, aí vem algo que é maior, que se chama medo, e nós deixarmos sermos dominados pelo medo. Jesus ele toma uma atitude, e a atitude que Jesus toma foi de obedecer. Jesus obedece.
em meio à sua obediência, em meio ao seu entendimento do qual ele obtinha da palavra, ele sabia que ele não estava só, porque o Espírito Santo estava ali o sustentando. Ele sabia que ele iria vencer Satanás. E é isso que eu quero deixar aqui nesta noite para a sua vida, para você que nos assiste. Começa a fazer propósito com o Senhor, começa a pedir discernimento de Deus para que Ele possa te sustentar. As lutas, as adversidades virão sobre a sua vida e isso é inevitável. Eu costumo dizer sempre lá na congregação que enquanto nós estivermos vivos, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por adversidade, nós vamos passar por ingratidão, nós vamos sentir dor de cabeça, nós vamos sentir dor no corpo. Isso é uma coisa natural, irmãos. Não é algo que nós queremos, mas iremos passar por decepções, pelo simples motivo de estarmos vivos. Se estamos vivos, nós vamos passar por algumas situações das quais não queremos. Em algum momento, ou melhor dizendo, em nenhum momento, o texto vem dizendo que Jesus agora falou assim: eu quero ir para o deserto, ou ele por conta própria, ele foi para o deserto. Não, ele foi induzido, ele foi conduzido ao deserto. Ele foi impulsionado, ele foi levado. E o interessante, estava estudando um pouco essa palavra, algum tempo atrás, na realidade, e o interessante é que ele tinha acabado de ser batizado. E João Batista, ele já batizava no deserto, estava ali no Jordão, ele já estava no deserto. Só que quando o Espírito agora leva Jesus para o deserto, entenda, eles já estavam no deserto, ele acabou de ser batizado, só que ele foi para um lugar literalmente desértico, aonde não havia nada, aonde não havia água, aonde não havia talvez um lugar para se repousar, aonde não havia nada para que ele pudesse se alimentar, somente alimentado pelo Espírito Santo do Senhor. Precisamos suportar as tentações que sobrevirão sobre as nossas vidas. Precisamos suportar, e só tem uma forma de fazermos isso, irmãos, é crendo que Deus literalmente está na nossa vida, e que nós vamos romper toda essa vida pecaminosa que tenta sobrevir, tomar a nossa vida. Nós temos uma aliança com Cristo e não podemos retroceder. Não podemos olhar para aquilo que o mundo nos oferece e acharmos que é uma coisa normal, natural, que não tem problema. Tem problema sim, irmãos. Nas minhas ministrações, eu sempre falo sobre salvação. Eu fui chamado para falar sobre salvação. Tem jeito. E eu sempre falo sobre vida e sobre morte. Eu sempre falo também que, e eu creio muito nisso, a palavra do Senhor diz que Jesus virá buscar a sua igreja, e eu creio, eu acredito nisso. Se Ele não vier buscar a sua igreja no coletivo, Ele virá buscar a sua igreja no individual. Isso é um fato, irmão. As pessoas morrem. A questão é a seguinte: morrer de uma forma ou de outra, todos nós iremos morrer. A questão é a seguinte: aonde nós iremos passar a nossa eternidade? Aonde nós iremos passar a nossa eternidade? Eu aprendo algo fenomenal com esse texto do qual nós fizemos menção, que é que Jesus, pela sua obediência, Ele conseguiu dar continuidade no propósito do qual Deus havia para a vida dele. Seu ministério terreno. E você que está aqui conosco nesta noite, você que nos assiste nesta noite, você tem uma grande responsabilidade sobre a sua vida, de decidir aonde será a sua eternidade. E pela tua obediência, a tua eternidade será ao lado do Pai. Que você ouça
a voz do Espírito Santo, que você não ceda a nenhum tipo de tentação, que você não ceda às lutas, que você não ceda às decepções, que você não ceda à problemática que a vida às vezes nos traz, mas que você ouça a voz do Espírito Santo do Senhor e que Ele possa te estabelecer, te fortalecer, porque no final tem isso para a sua vida. Versículo de número 12 do capítulo 4 de Lucas: Jesus respondeu: dito está, põe à prova o Senhor o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou. Quando terminar as tentações, o diabo irá lhe deixar. Por um tempo oportuno, porque ele vai armar uma outra situação para tentar te enredar novamente. Mas quando ele voltar novamente, você estará muito mais fortalecido e edificado no Senhor. Que você possa se edificar no Senhor, que você possa aprender mais e mais da palavra do Senhor, que você possa se colocar de pé como valente guerreiro na presença do Senhor, e que a tua vida, ela faça diferença para outras vidas. Jesus, ele nos deixa um grande legado. Ele não retrocedeu, ele não olhou para trás, ele não olhou para as dificuldades, mas ele cumpriu o seu propósito. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Há momentos que pensamos em abandonar, largar, olhar para trás, mas não faça isso não. Clame, ore, peça ao Senhor para te fortalecer, te edificar, porque ainda há muito de Deus para a sua vida. Tem vitória para a sua casa, tem vitória para a sua família, porque o Espírito Santo do Senhor tem cuidado de vós. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.